Oi, 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 tá no ar a nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Vamos chamar os estaduais porque tem Campeonato Carioca com clássico nesta quarta-feira, Bernardo Ramos. E aí, aquele plano que o Flamengo tinha de colocar o time sub-20 até a Supercopa, que é contra o Corinthians, que é outro campeonato, foi por água abaixo. Os garotos sub-20 do Flamengo não corresponderam, um empate, 2 derrotas. Isso preocupou a diretoria rubro-negra, que cancelou, Berna, nota oficial, bora pro jogo, Felipe Luiz vai trabalhar, chega de moleza, precisa garantir pelo menos para não ir para os playoffs do Cariocão contra o rebaixamento. O que é isso? É uma situação muito ruim a do Flamengo e, como você falou, o planejamento foi para o beleléu. O Flamengo que colocaria os principais jogadores, né, na Supercopa, dia 1º, ou talvez um pouco antes, no jogo contra o São Paulo, né, no dia 28, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, recorre a esses atletas diante do vexame, do micaço pago pelos jogadores do Sub-20 do Flamengo. E foi um empate contra a Portuguesa, obtido ali nos estertores, nos acréscimos já. E aí perde para o terrível, tenebroso time do Bangu, do Garrincha com S, e depois é humilhado pelo Volta Redonda. É bem verdade que esse jogo aí, a gente vê imagens dessa partida, foi condicionado pela expulsão do Carbone, lateral esquerdo, aos 10 minutos do primeiro tempo. De qualquer maneira, um papelão. E aí, numa decisão institucional que passa pelo presidente do clube, e eu acho que nesse caso tem que passar mesmo, é uma decisão institucional. A instituição tem que determinar qual vai ser a prioridade. O Flamengo vai recorrer à cavalaria para enfrentar hoje à noite o time do Vasco da Gama. A bola rola no Maracanã às 9h30 da noite. Usar o elenco profissional não denota necessariamente usar o time titular. Claro, exato. São duas coisas diferentes, né? Pode jogar com os profissionais, mas com os reservas, né? Aquele time do Flamengo do goleiro à ponta esquerda pode ser utilizado, pode ser, ou pode não ser também. Um mistinho, né? Um mistinho. Um misto, de repente, pode acontecer, de repente com a Arrascaeta jogando, com o Pedro lá no comando do ataque. Por outro lado, o Vasco da Gama prioriza esse jogo, inclusive na partida contra o Nova Iguaçu no final de semana, empatou por 0-0 jogando com os reservas. Poupou. Exato. O Vasco entrou com os titulares na primeira rodada contra o Maricá, venceu por 4-2, mas tem um problemaço para esta noite. Ryan, que está de saída para o Bournemouth da Inglaterra, sequer foi relacionado. Então, o David deve ser o titular na posição de centroavante. A gente imagina o Vasco da Gama jogando com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, que cumpriu suspensão, inclusive, contra o Nova Iguaçu. Ele foi expulso na estreia vascaína na competição. Thiago Mendes, Cauã Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o David jogando improvisado como um centroavante, uma vez que o Verratti foi embora também, né? O Verratti foi jogar no Cerro Porteño do Paraguai. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Mas como é que eu acesso a capa do site? Gente, você tem 2 caminhos. O primeiro deles, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ou, se você preferir, você digite no seu browser o endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br. E aí você acessa a capa do site. E aí você vai ter no botão aqui embaixo, dá um scroll lá para baixo, a página do Carioca, tá? E aí tem Flamengo e Vasco. Olha só, o Flamengo está pagando 1,92, o empate 3,32 e o Vasco 3,87. Olha, não dá para ir numa dupla aqui, Isa. Coluna do meio e coluna 2. Empate o Vasco. É? É. Que isso, hein? Você acha que o Flamengo, com a cavalaria, mesmo que não seja a cavalaria oficial, vai deixar barato para esse time do Vasco, Berna? Depois de toda a pressão que o Sub-20 arranjou para eles? Olha, Isa, é o seguinte... Eu sei que tá sem ritmo, Tá sem ritmo de jogo nenhum. Pois é. Esses caras se apresentaram no dia 12. Faz 9 dias. É muito pouco. E ainda não jogaram nenhuma partida. Não jogaram nenhuma partida. O Vasco já jogou, né? Embora não tenha o Ryan, acho que o Vasco... Quer saber? Eu vou no Vasco. 3,87. Essa odd tá muito boa. Tô apostando R$10. E se eu ganhar, eu ganho R$38,70. Então, vamos nessa.
Eu acho que vai dar Vasco da Gama nesse clássico dos milhões, viu, Isa? Vamos nessa. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista também. Um pouco mais cedo tem jogo do São Paulo Futebol Clube, que vem de um empate contra o Corinthians. Tem um clássico pela frente, dá para chamar de clássico? Tem um clássico Eu pela acho que frente, sim. Pelo menos um confronto que já foi história no futebol paulista. São Paulo encara a Portuguesa nesta noite no Morumbi. O São Paulo precisa dos 3 pontos para subir na tabela, atualmente tem 4 pontos. E a Portuguesa vem embalada, Berna. Venceu o último jogo contra o Velo Clube e se vencer hoje sobe para o G8, que seria um grande resultado para a Portuguesa. Concordo com você. Agora o São Paulo tem uma questão a resolver. Como eu falei, tem 4 pontos ali no meio da tabela. Joga com força máxima hoje porque precisa do resultado em casa, até projetando a tabela. Ou poupa alguns para jogar o clássico contra o Palmeiras no fim de semana? Eu acho que vai poupar. Isa. É um jogo no Morumbi contra um time mais fraco e a prioridade, na minha opinião, tem que ser o jogo contra o Palmeiras. Sério? Eu acho que sim, até porque o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Alviverde, né? O Palmeiras veio de uma pancada ontem, né? Tomou de 4 do Novo Horizontino, jogando pessimamente. O Palmeiras vai vir com muita fome para esse clássico contra o São Paulo, esse choque rei. Então eu imagino o São Paulo mesclando mais, de repente entrando com Dória na zaga, Rafael Tolói, o Nicolas na lateral esquerda, jogador que entrou contra o Corinthians, vem entrando bastante até no time do São Paulo, mas alguns caras como Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano, de repente fora do time, né? E como você bem disse, a Portuguesa vem de uma vitória convincente por 2-0 sobre o Velo Clube. A Portuguesa, Isa, jogou melhor do que o Palmeiras. Jogou melhor, é que perdeu. Mas perdeu por 1-0, jogou melhor que o Capivariano, perdeu o jogo fora de casa e jogou melhor do que o Velo Clube e ganhou por 2-0. Então esse time é bem treinado pelo Fábio Matias, aquele mesmo que treinou Botafogo, Juventude e tal. E tem alguns bons jogadores, eu vou destacar os 3 lá da frente. O René, centroavante, o Everton, que virou titular, entrou no jogo contra o Palmeiras, veio do banco de reservas e virou titular do time. E o Maceió, que para mim é o melhor jogador da equipe, né? E tem o retorno do volante, o Hudson, que serviu o Juventude na temporada passada, disputou o Campeonato Brasileiro, ou parte dele pela equipe gaúcha. A BandBet, mais uma vez, está nessa com você, com as melhores oportunidades do mercado. Mais uma vez, eu sugiro a você que aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Uma vez na capa do site, você vai fazer o seguinte, ó, você vai dar um scroll aqui para baixo, tá? E vai ter o botão Paulistão Série A1. E aqui tem o jogo entre São Paulo e Associação Portuguesa de Desportos. A odd do São Paulo tá boa, Isa. Está pagando 1,61. Acho que o São Paulo é favorito, mesmo eventualmente poupando alguns jogadores. Precisa vencer. Esse jogo não tem negociação, na minha opinião, para o São Paulo. Eu também acho. Tem que ganhar esse jogo, é obrigação. Vencer de qualquer forma. É obrigação ganhar esse jogo. É um clássico, né? Já foi final de Campeonato Paulista em 1985, São Paulo ganhando. Mas eu acho que o São Paulo vem mais forte, independentemente da escalação do técnico Hernan Crespo. Daqui a pouco a gente volta aí para falar sobre UEFA Champions League e mais Campeonato Paulista. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!